que se encontra no livro de Jó. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 1, você vai ver que antes do Salmo vem o livro de Jó. E é exatamente no finalzinho do livro de Jó que eu quero trazer essa reflexão, essa meditação nesta noite. Jó, capítulo de número 42. Nós vamos ler os versículos de número 1 até o número 6. Amém? Amém. A mensagem que eu quero trazer hoje tem como título A Imagem Errada de Deus. A imagem errada de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez você esteja se perguntando aí, o que é que tem a ver esse final do livro de Jó, aonde vai apresentar uma confissão que Jó faz a respeito dele e a respeito de Deus, com esse tema, a imagem errada de Deus. Mas talvez seria muito mais bem adequado a gente poder extrair desse texto, por exemplo, 3 áreas a qual Deus graciosamente restaurou na vida desse irmão nosso, que é Jó. Talvez esse seja o caminho mais habitual dos pregadores, quando se trata do final deste livro de Jó. Principalmente nesse capítulo 42, onde se retrata exatamente uma confissão que Jó faz a respeito de Deus e a respeito dele mesmo. E ao tomar a informação dessa confissão, alguns pregadores vão falar sobre o capítulo final do sofrimento que Jó passou, tendo Deus restituído algumas áreas da sua vida. Não é? Algumas, rapidamente, pelo texto, a gente pode perceber que a área financeira foi restituída, a área familiar, não é? Foi restituída. São 3 áreas, a financeira, a familiar e a espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. Mas, irmãos, eu queria olhar para esse texto e fazer uma abordagem diferente nesta noite. Tá? Certamente esse seria o caminho mais habitual, a gente finalizar esse capítulo 42, trazendo assim uma conclusão de tudo aquilo que Jó passou. E como foi Deus gracioso, misericordioso, a manifestar a sua graça e misericórdia, restaurando a sorte de Jó. Mas eu não queria andar por aí, queridos. Eu queria olhar para esses versículos que nós vamos acabar de ler e tirar algumas coisas importantes a respeito do nosso conhecimento de Deus, já que Jó expressa que em determinado momento da sua vida, a qual se concluiu todas as coisas e estava perto do final da restauração de Deus na vida dele, ele expressa que ele não conhecia Deus como deveria conhecer, por exemplo. Então é nessa deixa que eu quero pegar um ponto de conexão nesse texto e a gente poder pensar junto a respeito de uma pessoa que constrói na sua vida uma imagem diferente daquilo que Deus é. Uma imagem de Deus completamente distorcida da realidade daquilo que Deus é. Amém? Então eu queria exatamente isso. Vamos dar uma lida no texto. O versículo de número 1 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escute-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conheci só de ouvir,
mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Vamos ter uma palavra de oração pedindo ao Senhor que nesta noite possa, por intermédio dessa proposta, trazer ao nosso coração um esclarecimento de como é importante conhecê-lo assim como ele é. Santo Deus e Pai, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, e desde já pedimos o auxílio do Senhor em tudo aquilo que nós vamos estar meditando, refletindo nesta noite. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender, Senhor, à luz desse tema, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações e ensinar as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Desde já eu te agradeço pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui na casa do Erivaldo, conhecendo a sua pessoa, podendo se alegrar em rever Jeane, nossa irmã amada e querida, e poder assim, Senhor, nos sentir em casa, porque, Senhor, o Senhor tem uma família, e por mais que venhamos estar distantes, o trabalhar do Senhor, por intermédio da Tua Palavra, é imprimir o caráter de Cristo em nós, e a impressão do caráter de Cristo cada vez mais se torna visível quando nos encontramos, Senhor. Esse ar de familiaridade, esse ar de família. Oh Deus, muito obrigado por Tua Palavra, que é a única responsável de nos ensinar e nos fazer participantes dos Teus princípios, dos Teus valores. Em nome de Jesus, desde já nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Neste momento, eu quero te pedir perdão de todos os meus pecados, tudo aquilo, Senhor, que eu fiz de forma consciente, inconsciente, por omissão. Oh Deus, em nome de Jesus, perdoa-me, Pai. E pela Tua misericórdia, única misericórdia, Senhor, usa a minha vida como instrumento da Tua graça nesta noite, para a edificação na Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, eu já te louvo e te agradeço. Amém. Queridos e amados, ao meditar nesta palavra há algum tempo, o Senhor me dirigia a trazer, na realidade, uma compreensão a respeito de muitas pessoas que têm uma imagem e constroem na sua vida, no decorrer da sua existência, uma imagem errada a respeito de Deus. E é sobre exatamente isso que eu quero compartilhar com os irmãos, tomando posse desse texto. Eu quero que você me entenda que eu não vou fazer uma exposição clara desse texto, mas eu vou tomar posse de uma informação para que a gente possa desenvolver um pensamento à luz daquilo que Jó relata, da sua experiência com Deus nesse momento de conflito e sofrimento. A gente sabe, por exemplo, que tudo que Jó passou, algumas indagações, alguns questionamentos que Jó fez a Deus, que levam-nos a entender que Jó tinha uma ideia de como Deus era e de que forma Deus agia. E é em cima exatamente dessa questão que nós vamos tentar extrair desse texto algumas coisas importantes para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com o próximo. Ou vou ser mais claro, porque a forma em que conhecemos a Deus está intrinsecamente relacionada com a forma que a gente deve ser bem sucedido nesta vida. Ao longo dessa exposição, nós vamos tirar exatamente essa questão. Mas quando eu olho para o livro de Jó, eu percebo que a história de Jó é uma história de sofrimento que termina com Deus, como eu disse, restituindo a Jó tudo aquilo que ele havia perdido. Ao lermos esses versículos, nós nos perguntamos o que estava acontecendo, ou o que está aí acontecendo com Jó. Na realidade, à luz da nossa proposta nesta noite, eu posso enxergar
que Jó acaba de fazer uma descoberta a respeito de Deus e a respeito de si mesmo. Esses versículos que nós lemos vai nos deixar claro essa questão. Jó acaba de fazer uma descoberta a respeito de Deus e a respeito de si mesmo. Observe que ele termina os últimos versículos, eu acredito que do 4 até o 6, onde diz: escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e tu me perguntarás, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, esses últimos versículos, a gente vai observar aqui, que Jó aqui está pedindo perdão a Deus, por causa da falta de conhecimento a respeito de Deus. No verso 3, no finalzinho, você vai ver isso. Ele diz: quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o seu conselho? O finalzinho diz: na verdade, falei do que não entendia, são coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Não é? Falta de conhecimento a respeito de Deus, é isso que a gente vê no finalzinho desse versículo de número 3. No verso 6, que é o final dessa proposta, a qual nós lemos, ele diz: me arrependo no pó e na cinza. Queridos, essa ideia aí de pó e cinza era uma ideia totalmente judaica, na realidade era uma prática judaica, onde a pessoa estava, na realidade, se reconhecendo muito pequena diante de Deus. A pergunta que eu faço é: por que Jó expressa, se arrependo no pó e na cinza? Por que ele está se arrependendo? De que Jó está se arrependendo? Porque, na realidade, ao estudarmos o livro de Jó, nós percebemos, principalmente no capítulo 10, do versículo 1 ao 22, que Jó faz algumas colocações sobre Deus que estavam absolutamente incorretas. Eu anotei alguns aqui para que a gente pudesse constatar nessa noite. Colocações erradas sobre Deus. A primeira está no capítulo 10, versículos de 1 a 7, onde Jó levanta queixas contra Deus. Ele levanta aí queixas contra Deus. Segundo lugar, Jó também, nos versículos 8 a 12, ele olha através da história da sua vida, filosofias saudosas sobre o seu passado. Ele traz ideias sobre o seu passado saudosos. Traz também ideias estranhas nos versículos 13 a 17 sobre Deus em relação à sua situação de miséria. Você vai poder ver aí. E a quarta colocação errada sobre Deus que Jó faz é a sua preocupação com sua existência, principalmente com seu fim. Está aí nos versículos 18 a 22. Então são essas colocações que eu coloco aqui, que estão absolutamente incorretas a respeito de Deus. Na realidade, Jó tinha uma imagem de Deus errada. Jó tinha uma imagem errada de quem Deus era. De quem Deus era. E eu quero dividir esta reflexão em dois pontos. O primeiro ponto é a imagem de Deus. E o segundo ponto são as decepções que temos por causa da imagem de Deus errada que nós construímos. Vamos aí ao primeiro ponto, a imagem de Deus.
A pergunta que soa em relação à imagem de Deus é: qual é a imagem de Deus que eu tenho? Qual é a imagem de Deus que você tem? Quem é para mim Deus? Quem é para você Deus? Por quê? É importante a gente definir isso, porque a imagem que construímos sobre Deus é o que nós vamos pensar sobre Deus. Portanto, quem é Deus para você? Para você, como é que Ele, Deus, se move? Como é que Deus age? Eu quero te dizer que o que pensamos de Deus está profundamente relacionado com a nossa felicidade, com o nosso bem-suceder da vida. Por isso que na minha palavra introdutória eu trago essa realidade de que aquilo que nós construímos a respeito da imagem de Deus está profundamente, intrinsecamente ligada com o nosso bem-suceder na vida e com a nossa felicidade. Por exemplo, para muitos, Deus é um servo, e estes que têm Deus como servo são aqueles que dão ordem a Deus. Parece mais que eles mandam em Deus. Eu não sei se você, na sua relação com alguém que expresse um conhecimento a respeito de Deus e uma relação a respeito de Deus, tem se movido e se relacionado com Deus desta maneira. Mas o que eu pude perceber pela minha história é que existem pessoas que se relacionam com Deus assim. O que nos parece mais que Deus é um servo, que está ali única e exclusivamente para receber ordens e agir segundo o que essas pessoas pensam. Elas dão e elas parecem que mandam em Deus. Elas não são, na realidade, servos submissos que vivem para fazer a vontade de Deus. Elas fazem a sua própria vontade, elas andam nos caminhos que elas querem. Deus é quem se vire para abençoá-los. Deus tem, na realidade, e eu já vi da boca de muita gente, à medida em que essas pessoas obedecem aos preceitos da palavra, Deus é que tem a obrigação de procurá-los e abençoá-los. Deus tem a obrigação de fazer isso. Para essas pessoas, Deus é apenas um servo. Existem pessoas também que veem Deus como um carrasco. Essas pessoas geralmente têm medo de Deus. Elas praticam as suas obrigações em relação à obra de Deus, porque tem medo que Deus as castigue. Elas dão o dízimo porque elas têm medo, muitas vezes, de não dar o dízimo, não ser abençoadas e passarem fome. E por isso que elas dão. Elas vêm à igreja porque elas pensam: se eu não for, vai acontecer algo ruim. A minha semana não vai ser boa. Elas estão na presença de Deus, mas com medo de Deus. Para elas, Deus é aquele ancião sentado num trono, com uma longa barba branca, com um cetro, um cajado na mão direita, pisando nos seres humanos. Tem pessoas que descrevem Deus assim. Tem pessoas que constroem a sua imagem de Deus desta forma. A pergunta que eu faço para você é: quem é Deus para você? Quem é Deus? Desde criança, nós vamos construindo uma imagem de Deus dentro de nós. Desde pequeno. Por exemplo, Deus é um Deus absolutamente indiferente. Existe um punho de estudiosos que tem levantado uma doutrina, ao meu ver, estranha a respeito de Deus. Talvez desde pequeno tenha construído a imagem de Deus e tenha chegado a essa conclusão.
de que Deus é totalmente indiferente com a criação. Eu posso classificar esse Deus como Deus da teologia relacional ou do teísmo aberto, onde o futuro está aberto, Deus não conhece o futuro, e o homem e Deus constroem o futuro juntos, dando a entender que Deus não é onisciente, mas o futuro está aberto. Essa teologia está nos nossos dias hoje em moda, inclusive na cabeça de alguns teólogos brasileiros. A ideia é que Deus criou o mundo e não se mete nas coisas que acontecem nesse mundo. Ou seja, tudo está funcionando no piloto automático. Deus está indiferente. Deus não interfere na vida humana. Então, muitas coisas que acontecem, para muitos, é obra do acaso. Agora eu quero que você venha pensar como é que a imagem de Deus nasce numa pessoa. Já que a gente viu esses vários exemplos de pessoas que, ao se relacionar e ao expressar o seu conhecimento de Deus, expressam o conhecimento de Deus multifacetado, onde é difícil você se identificar com um deles, se você tem uma imagem certa e correta de Deus. Então, como é que a imagem de Deus nasce numa pessoa? Em primeiro lugar, por intermédio e influência profunda da família. Essa imagem tem a ver com a imagem do nosso Pai terreno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez isso não fique claro, apenas de eu expressar essa verdade. A verdade de que o nosso relacionamento com o nosso Pai terreno tem muito a ver da imagem que a gente constrói de Deus. Para você ter uma ideia, quando eu era jovem, eu tinha lá meus 15, 16 anos, e não era cristão. Eu era apenas um cristão nominal, porque no nosso Brasil todos nascem cristãos, não é? Mas não professam, não tem nenhum conhecimento, e vai criando a sua imagem de Deus por intermédio desses viés que eu vou mostrar. Um deles é a família. E na relação que eu tinha com meu pai, era uma relação assim muito distante. Então, todas as vezes que eu queria sair com meus amigos, todas as vezes que eu queria comprar alguma coisa, eu tinha muito mais acesso em pedir o recurso à minha mãe do que ao meu pai. Mas quem colocava o recurso em casa era meu pai, minha mãe era do lar. Mas eu tinha essa dificuldade de me dirigir ao meu pai e buscar do meu pai esse recurso que pudesse me fazer propício à minha saída. E todas as vezes que eu queria, eu ia dirigir a minha mãe. E trazia consigo, né, o recurso, e eu ia e saía. Então eu criei uma certa barreira de pedir alguma coisa ao meu pai. E de repente, muito tempo depois, agora já com 32 anos, foi a idade em que eu fui alcançado pelo Senhor, ao iniciar no estudo a respeito de uma relação mais estreita com Deus, foi me apresentado um meio de graça, que era a oração. E a oração, ela se dividia em vários aspectos. E existia um aspecto da oração que era a oração de petição, aonde Deus nos era apresentado pela oração modelo que Jesus deu aos seus discípulos como Pai. E ele nos era ensinado assim, a pedir ao nosso Pai. Aí você imagina a barreira que eu tinha.
de me dirigir a Deus e pedir alguma coisa a Ele. Portanto, isso é uma realidade. Há uma influência profunda da família. Essa imagem tem a ver com a importância, tem a ver com o relacionamento que nós temos com o nosso Pai terreno. A imagem de Deus que aprendemos na família, quando criança, nos leva a construir o que creremos sobre Deus. O que cremos sobre Deus. A pergunta que eu te faço, e não é apenas para você, mas para mim também, que me enquadro nessa condição de pai. Que tipo de Deus você tem construído nos seus filhos? Que imagem de Deus você está construindo no seu lar? Pense nisso. Como é que nós construímos a imagem de Deus? Por intermédio da influência da família. E a família tem uma influência profunda nisso. Segundo, também por influência da sociedade. A sociedade também nos passa uma imagem de quem Deus é. Eu pude assim observar algumas coisas na sociedade. Na sociedade, a influência de Deus sofre com facilidade. Vou ler de novo. Na sociedade, a imagem de Deus sofre com facilidade. Ela sofre a atração de realidades mundanas, seja no comércio, seja no esporte, seja no ser humano por intermédio da beleza corporal. Veste-se de tons sagrados e distorcem a realidade de quem Deus é, imprimindo uma imagem errada de Deus. Não é assim que a sociedade muitas vezes age? É. Outra fonte em que nós construímos na nossa existência uma imagem de Deus é também a igreja. Quando nós frequentamos a igreja com a nossa família, uma igreja, ela também nos passa uma imagem de quem Deus é. Eu não sei se os irmãos aí vão se lembrar, quando nós estamos estudando no discipulado a importância da igreja, uma frase que eu deixo bem clara, que a decisão mais importante da vida de um novo converso, de uma pessoa a qual Deus despertou para uma realidade espiritual, que saiu da morte para a vida, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. A decisão mais importante é, e eu sempre digo isso, qual é a igreja que você vai congregar? Por quê? Porque é na igreja que nós construímos uma imagem correta ou errada de Deus. A igreja também é este campo de influência para nos trazer uma imagem correta e errada ou errada de Deus. O segundo ponto da nossa reflexão é as decepções que nós temos por causa da imagem errada de Deus que nós construímos na nossa existência. E aqui eu quero trazer uma conexão com a palavra que eu deixei na introdução. Está uma conexão com questão à nossa felicidade. Por isso que eu disse que a felicidade e a imagem de Deus em nós estão profundamente relacionadas. Porque se eu tenho uma imagem de Deus equivocada, se eu tenho uma imagem de Deus errada, eu posso ser uma pessoa extremamente infeliz, ou seja, uma pessoa decepcionada com Deus. Olha, irmãos, se existe um momento em que isso vem à tona
é nos momentos das angústias, das perdas e das decepções. Por quê? Porque eu esperava de Deus algo e Ele não fez assim como eu esperava. Exemplo, pessoas que afirmam que Deus lhe disse algo, que lhe revelou algo, que Deus vai fazer algo. Pessoas que se transvestem de uma espiritualidade tal, com uma facilidade irreal, que nós ficamos até com uma santa inveja, não é? Nos dedicamos, praticamos os meios de graça, que são fundamentais para a manutenção da nossa vida espiritual, a oração, o estudo da palavra, mas parece que pessoas estão desassociadas disso, mas pela aparência, muitas vezes espiritualizada, trazem uma ideia de que são tão íntimos com Deus, que quando a gente olha, a gente diz, por que a gente não é? Já que a gente pratica tudo aquilo que nos aproxima de uma relação mais profunda, não é? De intimidade com Deus. Às vezes, quando se olha um semideus desse jeito, se sente uma inveja santa. Essas pessoas costumam falar, na realidade, das suas próprias vontades, em vez de falar da vontade de Deus. E por causa disso, tornam-se motivo de levarem as pessoas a se decepcionarem com Deus. Por exemplo, Deus disse que você está curado da Covid-19. Ah, mas Deus falou comigo. E Deus me revelou, e eu vim aqui exatamente orar, para trazer essa revelação para vocês, de que você está curado da Covid-19. Aí a igreja glorifica, o irmão se alegra, não é? A igreja glorifica, o irmão se alegra. Mas na semana seguinte, essa mesma igreja que glorificou a Deus, essa mesma igreja que se regozijou pela mensagem supostamente de Deus pela vida de tal irmão, estava participando do funeral do irmão doente. E logo, ao apresentar o laudo, a causa mortis é Covid-19. Aí eu te pergunto, querido, como fica aí o testemunho de Deus? Como fica o testemunho de Deus? Quando isso acontece, pessoas na realidade ficam decepcionadas e muitas delas abandonam a fé. A pergunta que surge, meio em tom revoltante, porque essa pergunta, ela é... Eu vou perder a compostura, ela é imbecil. A pergunta que surge é, quem é que está errado? Ao mesmo tempo, essa pergunta, ela já carrega consigo a resposta. Ela é retórica. Por quê? Porque quem é que está errado? Deus ou a imagem que aquelas pessoas construíram a respeito de Deus? Claro que é a imagem errada que a pessoa construiu na sua existência, por essas fontes que nos foram compartilhadas a respeito de Deus. O que eu quero lhe dizer nesta noite é que é preciso que a gente tenha uma imagem correta de Deus. Se você quer ter uma imagem madura, correta a respeito de Deus, você precisa estar municiado daquilo que vai construir esta imagem correta de Deus. Talvez você é uma dessas pessoas que, a semelhança minha, precise desconstruir tudo aquilo que você construiu a respeito de Deus, sem uma base que Deus mesmo deu a respeito dele. Então você quer ser uma pessoa madura? O conselho que eu te dou é: tenha uma imagem correta de Deus.
Construa uma imagem correta de Deus. Por quê? Porque quem tem uma imagem correta de Deus são pessoas que estão mais próximas de ter uma vida cristã próspera, feliz. Que estão muito mais perto na sua vida cristã do bem-suceder da vida cristã. A pergunta é: o que fazer para ter uma imagem correta de Deus? E aqui a gente já está no finzinho da nossa mensagem nesta noite. Talvez do jeito que Deus falou a mim, e foi tão importante quando Deus me falou essas verdades, para que eu despertasse em relação a esta relação com Ele, procurando e utilizando as fontes corretas para que isso pudesse acontecer. A resposta que eu daria para que pudéssemos ter uma imagem correta de Deus é, em primeiro lugar, conheça o Deus da palavra. Talvez você estivesse surpreso, porque eu poderia dizer: conheça a palavra de Deus. Aí você dissesse: não, mas eu estou numa igreja e estou conhecendo a palavra de Deus. Eu quero lhe dizer: conheça o Deus da palavra. Porque muitos utilizam-se da palavra de Deus para lhe apresentar um Deus. Mas eu quero que você tenha subsídio para você conhecer o Deus da palavra. Perceba que não é o Deus da sua denominação, não é o Deus do seu pastor, não é o Deus da internet, porque tem muitos deuses na internet. Não é o Deus que estão apresentando na televisão, o Deus televisivo, mas é o Deus da palavra. É o Deus da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a revelação de Deus ao coração do homem. Por isso você tem que estudar a palavra. Aí está associado a importância da sua decisão por congregar numa igreja. Para isso é que nós, da nossa igreja, e aqui não é um merchandising da nossa igreja, mas é trazendo com muita responsabilidade o que fazemos na nossa igreja. Por isso que nós, da Igreja Evangélica Batista Comunhão, temos ministérios voltados para o ensino. Na realidade, todos que fazem parte e estão na igreja não aprendem a Bíblia nesta igreja se eles não quiserem. Porque o que mais temos é ensino bíblico. Nós temos primado pelo ensino das Escrituras através dos cultos e do discipulado. Então a primeira coisa para você construir uma imagem de Deus correta é conheça o Deus da palavra. A segunda coisa, entenda uma coisa: em meio a toda a Escritura, Deus governa o mundo por leis naturais. Porque tem muita igreja e muitos ensinos por aí que só querem mostrar o sobrenatural de Deus. Não houve sobrenatural, as pessoas excluem Deus do culto. Mas eu quero lhe dizer uma verdade inquestionável: Deus governa o mundo por leis naturais. Por exemplo, quantas vezes Deus abriu o Mar Vermelho? Quantas vezes? A abertura do Mar Vermelho foi algo sobrenatural de Deus. Mas eu quero lhe perguntar: quantas vezes Deus fez isso? No conhecimento que eu tenho, Ele fez uma só vez. Isso não quer dizer que, se Deus queira, Ele não possa fazer isso de novo, abrir o Mar Vermelho. Mas também isso quer me dizer o seguinte: que eu não tenho
a garantia de que se eu chegar lá e disser para o mar, baixar o bastão no mar e dizer abre-te mar, ele não vai abrir, irmão. Todas as realizações sobrenaturais que a Bíblia apresenta a respeito dos acontecimentos e fatos históricos que a Bíblia fala, afirma categoricamente que quando Deus fez isso, Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus nessas feituras sobrenaturais era um só: glorificar o seu nome. Portanto, quando Deus quiser, e se Ele quiser, Ele faz de novo. Ele age sobrenaturalmente. Porém, o que nós precisamos entender é que Deus governa o mundo através de leis naturais. Terceiro e último. Aprenda uma coisa. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, diz o seguinte: aquilo que o homem semear, ele ceifará. Vamos dar uma lida aí em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Glória a Deus. Gálatas 6, 7. Melhor lugar atrás da minha Bíblia. Eu acho. Marquei aqui. Efésios 6, 7. Opa. Diz assim a palavra de Deus: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também o homem ceifará. Existe uma verdade, que é o nosso terceiro ponto. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. Tem uma coisa: colhemos o que plantamos. Com uma ressalva: nem tudo o que colhemos é o que plantamos. Às vezes os filhos colhem o que os pais plantaram. Mas com certeza, tudo que você planta, você vai colher. Com certeza. Então, está plantando mentira, vai colher mentira. Se você ler os versículos seguintes, vai dizer exatamente isso. O versículo 8. Está colhendo carnalidade, vai colher carnalidade. Está plantando infidelidade, vai colher infidelidade. Não tem como fugir disso. É bíblico. Portanto, busque conhecer a Deus por meio da sua palavra e tenha uma vida cristã próspera, feliz, equilibrada. Eu queria encerrar com duas considerações que precisamos fazer em relação a tudo que Deus nos falou nessa noite. A primeira delas é a respeito do conhecimento de Deus. E eu quero dizer assim para você: a respeito do conhecimento de Deus, é necessário que nós nos consideremos ignorantes, pois só assim nós podemos ser cheios do conhecimento verdadeiro. Lembra da questão do desconstrucionismo?
de desconstruir em nós a imagem errada de Deus, a primeira coisa que você tem que dizer para você é que em relação a Deus, você é ignorante. Se você quer construir uma imagem certa de Deus, você não pode ir com seus pressupostos para o estudo na palavra de Deus. Você tem que se considerar um ignorante. Só quando nós nos consideramos ignorantes, nos esvaziamos de nós mesmos, é que nós podemos ser cheios do conhecimento que flui da verdade daquilo que Deus é. Amém? E a última consideração, a segunda consideração, é uma que eu quero lhe deixar como conselho que você não deve abrir mão na sua vida e na relação que você tem com Deus. Provérbios 2, de 1 a 5, vai embasar esse meu conselho. Entendam uma coisa: o único meio seguro, o único meio confiável de nós conhecermos a Deus é a sua palavra. Assim como o escritor de Hebreus diz, antigamente, Hebreus 1:1, antigamente Deus falava aos pais de várias formas. Hoje Ele fala por intermédio do seu Filho. Quem é o seu Filho? O Filho é Jesus. E o próprio Jesus disse: eu sou a palavra. Então, quer ter um conhecimento seguro de Deus e quer construir uma imagem de Deus correta, onde intrinsecamente está relacionado o bem-suceder da sua vida cristã, utilize do único meio seguro e confiável para isso: a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos fortalecer nessa jornada, e todos aqueles que estão e construíram sua imagem a respeito de Deus por essas vias, queridos, tomem pé, busquem socorro, busquem conhecer e prosseguir em conhecer a Deus por intermédio da sua palavra. Amém? Diz a palavra de Deus que ela é boa, perfeita e agradável. É a sua vontade. Deleite-se nela. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar.